Irmãos, pois é, rapaz, desde ontem que o celular aqui está dando problema, né? E hoje ele deu de novo. Estava aqui gravando quando ele, né, parou de gravar. Aí fui atrás de ajeitar, ajeitei alguma coisa e vamos terminar aqui, né? A nossa meditação. Eu vou mandar dois vídeos aí, um complementando o outro, né? Um de 8 minutos e o outro talvez até de 8 minutos mesmo. Vamos ver, vamos terminar aqui de ler o Daniel, né? E os principais textos das suas profecias. Então nós estamos aqui no Daniel 11:37, né? E vendo aí, né, a previsão, né? Profecias acerca desse reinado, né? Que haverá e que será um reinado do mundo, né? E ao que parece, esse reinado e esse rei vai reinar de Jerusalém, né? Porque ele quer imitar o Senhor Jesus e ele sabe que o Senhor Jesus, né, vai reinar de Jerusalém. E, pelo que eu entendo, né, os judeus eles vão recebê-lo como Messias, né? Não é isso? Porque ele vai fazer uma aliança com as nações, né? Com as grandes nações, com as nações da terra, para resolver aí esses problemas que estão acontecendo aí, né? Problema de meio ambiente, né? Problema de, como é que se diz? De renda, né? Problema de pobreza, problema da idade dos idosos, né? As crianças, e tá, enfim. Todos esses problemas que a humanidade está enfrentando, né? E aí, ao que parece, ele vai fazer uma aliança para tentar resolver determinadas coisas, né? E ele vai resolver mesmo durante algum tempo. Metade de um tempo, né? Na metade do seu reinado, nós entendemos aí pela profecia que ele vai fazer alguma coisa e aí os judeus vão reconhecer que ele não é o Messias. E aí vão fazer guerra contra ele, né? Então isso aí é uma conjectura que eu estou fazendo, né? Uma interpretação, né? Um entendimento acerca aí da profecia, juntando aí as coisas, né? Juntando todas as profecias e vendo que algumas coisas aconteceram com outros reinados, né, obedecendo a profecias, conforme a gente está dizendo aí, né, a profecia está falando do futuro imediato e também do futuro distante, né? Do futuro imediato ele está falando da nação de Israel, né? Que pelos acontecimentos aqui que nós estamos vendo, a nação de Israel ela está no cativeiro em Babilônia. Daniel está lá também, né? Daniel, ele é um homem sabido, cheio de sabedoria, e ele sobreviveu a 4 reis, né? 2 reis de Babilônia e 2 reis, na verdade, imperadores, né? E 2 imperadores lá do Império dos Persas e dos Medos, que é chamado de Império Aquemênida, né? Segundo os historiadores aí. Bom, então é mais ou menos isso aí, né? As profecias de Daniel. Vamos ver depois que a gente terminar amanhã, talvez, né? Talvez amanhã, se Deus quiser. Vou tentar fazer algumas identificações aqui, né? Dessas guerras que ele coloca aqui, né? No capítulo 11, por exemplo, aqui na ilustração do capítulo, ele diz que o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Ó. Guerra entre si, aliás, guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Né? O rei do sul é Egito, com certeza. O rei do norte, ainda não podemos identificar exatamente qual é, mas deve ser um desses 4 aí da Grécia, né?
E ainda tem o Império Romano, né? Que apareceu, né? E venceu todos esses impérios aí e mandou no mundo durante um tempo muito grande, né? Mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos o Império Romano mandou no mundo. Bom, aí vamos passar para o capítulo 12, né? Capítulo 12 de Daniel, que está dizendo o quê, ó? Né? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, né? Que se levanta pelos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo levantar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então são tempos trabalhosos, né? Ele tá falando de futuros, né? De futuro imediato e de futuro, né? Futuro lá na frente. Futuro distante. Ele está falando do arrebatamento da igreja também, né? Com certeza. Todo aquele que se achar escrito no livro, né? E tem os livramentos também para aquelas pessoas, né? Do cativeiro, né? Certo? Aí no versículo 2, o capítulo 2 de Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então ele está falando aqui do que? Do arrebatamento da igreja, do milênio, né? Dos sofrimentos, né? Que vão anteceder o milênio, né? O arrebatamento da igreja, né? Que foram ditos pelo próprio Cristo também, né? E aí, o versículo 3, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Isso é a igreja, né? Entendidos, não é isso? Os profetas, né? E os que a muitos ensinam a justiça, os profetas, os apóstolos, né? A igreja, né? As virgens prudentes, né? Que vão ser arrebatadas, né? Então, ensinam a justiça, né? Eles vão refugir e vão resplandecer, né? Que é o corpo espiritual que vai ser dado, né? Para a igreja, que é um corpo resplandecente, né? Como o de Jesus Cristo, né? E um corpo que refugirá, né? Como as estrelas, com luz própria, né? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. É o que está acontecendo aí, né? A ciência está se multiplicando, né? As religiões estão se multiplicando para, principalmente, negar, né, o sacrifício do Senhor Jesus, né? Certo? E as filosofias, né? E as teorias que são contrárias à palavra, são contrárias ao Evangelho. E que nós devemos ter, né, especial vigilância contra isso, para não sermos enganados por doutrinas que subrepticiamente, né, estão enganando, né, o Filho do Deus vivo, estão enganando a redenção, estão enganando a igreja, né, estão enganando as pessoas e estão dizendo que Jesus Cristo não é nada, a igreja não é nada, certo? Estão contrariando, né, a palavra, não é isso? A palavra que veio lá do trono da majestade, palavra do Deus vivo, né? Que nós sabemos que é uma espada de dois gumes, né? E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sob as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sob as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo,
todas essas coisas serão cumpridas, né? Eu, pois, ouvi, mas não entendi, porque isso eu disse, Senhor, qual será o fim das coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, né? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação da zeladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então é isso aí, né? Ó, desde o tempo, 11, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, quer dizer, depois, né, depois que ele tomar o governo de todo mundo, né, o homem do pecado, a abominação desoladora, ele está dizendo aqui que haverá 1290 dias, né, certo? E aí ele diz assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, pelo arrebatamento da igreja, né? Creio eu, né? Entendo eu, né? Pois é, irmãos, amém, né? Terminamos aqui com Daniel. Amanhã vamos fazer aqui algumas conjecturas, né? Acerca dessas profecias aí do Daniel para repisar, né, o nosso entendimento acerca exatamente dessas profecias que falam do final dos tempos, né? E falam também do quê? Das sombras dos reinos passados, que são sombras da abominação da desolação. Amém? Pai seja com todos nós nesse dia, até amanhã, se Deus quiser.